Viaturas no encalço, helicópteros perseguindo de cima, sirenes alucinantes pelas rodovias. Bom, até aí tudo normal, era apenas mais uma perseguição em Los Angeles. Então, vem sempre a pergunta que não quer calar: quem está atrás do volante? Bom, dessa vez era profissional, em um carro de corridas da NASCAR, com o número estampado na lateral, pintura de patrocinadores e todo o resto de uma máquina de competir. Ele fazia manobras e curvas perfeitas, pisava fundo como um piloto profissional. A polícia seguia, mas nunca se aproximava o suficiente. O carro passava por cruzamentos lotados e ninguém era atingido. Tudo parecia real, real até demais. E aí, bem no meio do clímax, ele simplesmente para, no meio da cidade, no meio do caos. E o que acontece? Ninguém entende. Não há algemas, não há prisões. No vídeo de hoje você vai descobrir tudo o que foi escondido dessa história. Quem estava dirigindo, como diabos ele conseguiu aquele carro, entender os bastidores, a estratégia e o absurdo por trás de cada segundo transmitido. E o fim dessa tal perseguição. Porque o que aconteceu naquele dia não foi só incomum, foi histórico. E podemos falar que essa foi a perseguição que ninguém entendeu. Quando o asfalto vira palco. Na televisão americana, poucos roteiros superam a tensão crua de uma perseguição policial transmitida ao vivo. Um carro em fuga, múltiplas viaturas atrás, helicópteros no céu e milhões de espectadores colados na tela querendo saber o desfecho. Nos Estados Unidos, essas cenas se tornaram parte da cultura popular e, mais do que isso, um fenômeno de audiência até meio difícil de entender. O marco inaugural dessa obsessão veio em 17 de junho de 94, quando o mundo assistiu à transmissão em tempo real da fuga de O.J. Simpson em um Ford Bronco pelas rodovias de Los Angeles. Quase 95 milhões de pessoas acompanharam a cena. Um ex-jogador da NFL, acusado de duplo homicídio, sendo seguido por dezenas de viaturas enquanto mantinha um amigo sob a mira de uma arma. Era o início de uma era, o telejornalismo espetacularizado. A partir dali, o que antes era apenas cobertura policial ganhou o status de entretenimento. Nos anos 2000, as redes locais começaram a dedicar helicópteros exclusivamente para coberturas aéreas, prontos para capturar qualquer fuga em tempo real. Casos como o da minivan em San Diego, 2009, onde um suspeito cruzou a cidade durante 45 minutos antes de ser contido, viralizaram e renderam picos de audiência. A rede KTLA em Los Angeles chegou a registrar um crescimento de 60% na audiência em transmissões de perseguições, segundo o levantamento da Nielsen. As perseguições ao vivo se tornaram um tipo de reality show involuntário, imprevisível, sujo e muitas vezes trágico, mas irresistível. Para cada encerramento pacífico havia um clímax violento. A tensão real, sem cortes, era algo que nenhum filme conseguia replicar. Além do fator humano, havia o elemento mecânico, os muscle cars. Carros como Dodge Charger, Chevrolet Camaro e Ford Mustang dominaram tanto as ruas quanto a imaginação popular. Entre viaturas e veículos de fuga, eram esses muscle cars que ditavam o ritmo das perseguições. Tanto viaturas quanto veículos de fuga usavam versões V8 preparadas em duelos que pareciam ter saído de um videogame. E o mais curioso, muitos dos espectadores nem sequer estavam torcendo pela polícia. Em fóruns, redes sociais e até transmissões ao vivo, torcidas se organizavam em tempo real, alguns exaltando a habilidade do motorista em fuga, como se fosse um anti-herói improvisado. Era inevitável, essa febre sairia das notícias e contaminaria outras áreas da cultura americana, da ficção à publicidade, passando pelos esportes. E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto perseguições ganhavam status de espetáculo nas telas, havia outro campo onde a velocidade moldava o imaginário coletivo dos Estados Unidos, o esporte a motor. Nas noites dos subúrbios, arrancadas ilegais em ruas desertas davam vazão ao culto da aceleração. Nas manhãs de domingo, multidões lotavam arquibancadas em ovais de terra batida, celebrando V8s preparados artesanalmente. Era uma mesma obsessão em diferentes palcos, o fascínio pela máquina, pelo risco, pelo barulho e pela vitória. Mas entre a rua e a pista havia uma ponte, e ela se chamava NASCAR.
A National Association for Stock Car Auto Racing nasceu formalmente em 48 na Flórida, como resposta ao crescimento desorganizado das corridas regionais no sul dos Estados Unidos, muitas delas ligadas ao transporte clandestino de álcool durante a lei seca. Os primeiros pilotos? Bom, contrabandistas. Os primeiros carros? Cupês adaptados para escapar da polícia em zonas rurais. Era meio que a institucionalização de uma rebeldia. E aqui um recadinho rápido. Esse aqui é o nosso novo projeto, a Born to Fast. Você que assiste os nossos documentários e elogia pela qualidade, saiba que esse critério a gente não abre mão nunca, inclusive está refletido agora na Born to Fast. Eu queria só fazer um convite e também pedir um voto de confiança. A gente deixou um link na descrição que vai direto para o site e lá você pode conferir os 3 modelos diferentes aí que a gente criou, pensando em vocês que gosta de coisas com qualidade, que quer usar uma camiseta legal aí com o tema das suas paixões e que também quer andar no estilo, né? Quem não quer? Enfim, pelo um preço justo, acessível. E é o seguinte, é isso. Link na descrição e tamo junto. Obrigado pelo apoio e vamos continuar, né? Vamos nessa! Ao final das décadas, a NASCAR cresceu, e não apenas nas pistas. A liga compreendeu cedo o valor da narrativa esportiva e da mediatização da velocidade. A primeira transmissão ao vivo de uma Daytona 500 completa pela CBS em 79 foi um marco. 16 milhões de pessoas assistiram de casa uma corrida que terminou com 2 pilotos trocando socos no gramado. Drama, velocidade e pancadaria. Era o pacote completo para a televisão. A partir dali, a TV se tornou parte do carro e nos anos 80 e 90 a expansão foi meteórica. ESPN, Fox, NBC compraram direitos de transmissão, injetaram publicidade e transformaram pilotos em celebridades nacionais. Patrocínios milionários invadiram os uniformes e marcas como Pepsi, Budweiser e Home Depot estampavam carros como outdoors ambulantes. Mas havia algo ainda mais profundo, a identidade regional. Diferente da Fórmula 1 ou da Indy, a NASCAR sempre teve raízes fortes no sul. Estados como Carolina do Norte, Tennessee, Georgia e Alabama formavam o coração emocional da liga. A base de fãs era composta majoritariamente por famílias conservadoras, trabalhadores braçais e veteranos públicos que viam nos pilotos figuras próximas, quase vizinhos. Ao mesmo tempo, a categoria se tornava um ritual social. Corridas em Talladega ou Bristol viravam eventos familiares. As caravanas lotavam os campings internos dos autódromos e as corridas não eram apenas esporte, eram churrascos, encontros, bandeiras hasteadas e o patriotismo transbordando. Além disso tudo, um culto à combustão interna. E era exatamente por isso que funcionava. A NASCAR canalizava a mesma adrenalina das perseguições de TV, mas com regras, heróis, rankings, rivalidades. A estrada que antes servia ao fora da lei agora virava arena. Era o mesmo DNA, só que agora com contratos e cronômetros. Nos anos 2000, a liga era um dos esportes mais populares dos Estados Unidos. E os carros que corriam ali? Modelos com estética de rua, Camaros, Chargers, Impalas. Era um teatro bem armado, onde o cidadão médio via na pista o carro que ele iria dirigir na garagem, mesmo que só na aparência. Só que havia um problema. O mundo estava mudando e a categoria americana, por mais enraizada que fosse, começava a sentir o efeito de uma curva descendente. E algo precisava ser feito. A crise de identidade. Em 2005, a liga registrou um de seus maiores picos. Mais de 11 milhões de pessoas assistiram a Daytona 500 pela Fox. Mas toda reta longa tem sua curva, e a da NASCAR veio mais rápido do que o previsto. Nos anos seguintes, sinais de desgaste começaram a aparecer. A audiência televisiva caiu drasticamente. De acordo com dados da Nielsen, entre 2005 e 2015, a Daytona 500 perdeu mais de 40% do público. As arquibancadas, antes lotadas, passaram a ter fileiras vazias. A perda de interesse era visível, só de olhar para as arquibancadas. Mas essa queda toda não tinha apenas um culpado. Parte da crise era demográfica. A base tradicional de fãs, a velha geração,
envelhecia. A nova geração nativa digital buscava conteúdos mais dinâmicos, interativos e menos enraizados em tradições regionais. Corridas de 3 horas e meia com poucas ultrapassagens não competiam bem com o futuro que seria redes sociais, que entregava e recompensavam em míseros segundos, streamings ou eSports. Outro fator era técnico. Em busca de padronização e redução de custos, a NASCAR iniciou uma série de mudanças que afastaram os puristas. Carros mais uniformes, corridas mais controladas, menos liberdade de construção e o resultado foi uma perda de identidade. Para muitos fãs, os carros haviam deixado de parecer estoque, ou seja, derivados de modelos de rua, e se transformaram em bolhas genéricas sobre um chassi tubular. Além de tudo isso, os heróis estavam partindo. Dale Earnhardt Sr. perdeu a vida em 2001 num acidente que chocou o mundo. Tony Stewart e outros ícones da Era de Ouro começaram a se aposentar. E as novas estrelas, embora talentosas, não carregavam o mesmo peso cultural. O carisma parecia escasso e a mídia sentia dificuldades em transformá-los em marcas. Internamente, a categoria americana tentou reagir, criou formatos de playoff, encurtou corridas, mudou regras de pontuação, reformulou transmissões e investiu em ações de marketing com marcas como Monster Energy para tentar parecer mais jovem e moderna, mas os resultados foram limitados. A identidade visual evoluía, os carros mudavam, mas a conexão emocional não se refazia na mesma intensidade. Ah, e falando em identidade visual, esqueci de mostrar no outro take, essa aqui é a Purple Race, uma das 3, enfim, cola lá no site, né? Foi nesse cenário que a Pepsi Max, patrocinadora histórica da liga, viu uma oportunidade de chacoalhar tudo. A marca, conhecida por campanhas ousadas, entendeu que talvez não bastasse mais anunciar corridas. Era preciso provocar o espectador, mostrar que a NASCAR ainda podia ser rápida, imprevisível e viral. E ninguém encarnava melhor essa chance do que um certo piloto aposentado que ainda carregava a mística da Era Dourada, o nome que o público amava e acreditava. Ele não era um piloto típico, sem o jeitão de cowboy texano, sem a mandíbula quadrada dos veteranos do Sul, e muito menos o histórico nas pistas de terra batida do meio oeste. Jeff Gordon surgiu como um corpo estranho, um forasteiro, e justamente por isso virou fenômeno. Ainda muito jovem, ele trocou a poeira de Indiana pela velocidade pura da categoria e mudou para sempre o modo como o público enxergava o esporte. Nascido na Califórnia em 71, mas criado em Pittsboro, Indiana, Gordon começou a pilotar karts aos 6 anos. Aos 13 já vencia corridas de sprint cars e antes dos 20 chamava a atenção de todos que olhavam para o futuro da categoria. Sua estreia na NASCAR Cup Series aconteceu em 92, na mesma corrida que marcou a aposentadoria de Richard Petty, a passagem de bastão mais simbólica que o esporte poderia oferecer. Contratado pela Hendrick Motorsports no ano seguinte, Jeff rapidamente estabeleceu como um rosto novo da categoria. Jovem, técnico e midiático, ele venceu 4 campeonatos, 95, 97, 98 e 2001, e acumulou 93 vitórias ao longo de sua carreira, tornando-se o terceiro maior vencedor da história da Cup Series. Suas performances nas pistas eram indiscutíveis, mas seu impacto real vinha de outro lugar. Gordon era carismático, articulado, fotogênico, estampou capas de revistas como a Vanity Fair, apareceu no Saturday Night Live e atraiu públicos que a NASCAR nunca havia alcançado: mulheres, crianças, fãs urbanos e até celebridades. Enquanto muitos pilotos apenas falavam de aspectos técnicos, setup de carro e motores, Jeff Gordon falava com o mercado, que certamente o escutava. Não por acaso ele virou peça-chave em campanhas de marcas como Gillette, DuPont, EA Sports e principalmente a Pepsi. A gigante de bebidas já patrocinava a equipe de Gordon através da Pepsi Max e sabia que tinha nas mãos não só um campeão, mas uma estrela com alcance. Mesmo após sua aposentadoria das pistas em 2015, o americano continuou a desempenhar um papel estratégico na NASCAR. Como vice-presidente da Hendrick Motorsports, ele esteve envolvido com iniciativas para modernizar a imagem do esporte e atrair novos públicos, e sua transição de piloto para executivo e figura pública consolidou sua influência além das pistas, mantendo-o como uma peça-chave na evolução do esporte. Nos bastidores, a busca por novos formatos de engajamento se tornava prioridade. O esporte precisava mais do que pilotos carismáticos, precisava de narrativas que ressoassem além dos autódromos, algo capaz de invadir a cultura digital
com velocidade de um vídeo viral das redes sociais viciantes. Foi nesse esforço que uma ideia ganhou corpo. Não viria das pistas nem de um novo carro, mas viria das ruas, mais precisamente de uma rua deserta, com uma câmera escondida e um plano ousado, misturar ficção e realidade, ao ponto do espectador não saber distinguir as duas coisas, a ponto de não saber onde terminava uma e começava a outra. A tal perseguição. Em 2016, na manhã de uma terça-feira comum em Los Angeles, as transmissões ao vivo foram interrompidas por uma notícia urgente: uma perseguição policial em andamento. As imagens mostravam um carro de corridas, com pintura vibrante e números estampados nas laterais, trafegando em alta velocidade pelas ruas da cidade, seguido por viaturas policiais. O carro cortava o tráfego com manobras precisas, enquanto os policiais mantinham uma distância estranhamente segura. Os comentaristas das emissoras locais expressavam surpresa e confusão. É incomum ver um carro desse tipo nas ruas, especialmente em uma situação como essa, comentavam eles. As câmeras capturavam o carro realizando curvas fechadas e ultrapassagens arriscadas, mas sem causar acidentes ou danos aparentes. Os motoristas ao redor pareciam mais curiosos do que assustados, muitos sacando seus celulares para registrar o momento. A perseguição continuou por vários minutos, passando por pontos turísticos e áreas movimentadas da cidade. Em determinado momento, o carro entrou em um estacionamento próximo aos estúdios da Fox. As viaturas o cercaram rapidamente e os policiais desceram de seus veículos. No entanto, em vez de abordarem o motorista com armas em punho, alguns começaram a rir e a tirar fotos com seus celulares. Para os telespectadores, a cena era ainda mais questionável. As emissoras encerraram a transmissão sem fornecer explicações claras, deixando o público com mais perguntas do que respostas. A perseguição que prendeu a atenção de milhares de telespectadores em Los Angeles não era o que parecia. Após minutos de tensão, a verdade veio à tona. Tudo não passava de uma ação promocional meticulosamente planejada. E o motorista do carro de corridas? Ninguém menos que Jeff Gordon, a lenda da NASCAR. A perseguição foi parte de uma campanha publicitária para promover a Daytona 500, uma das corridas mais emblemáticas do calendário. A escolha de encenar uma perseguição policial não foi nada aleatória. Como falamos, nos Estados Unidos, perseguições transmitidas ao vivo são eventos que capturam a atenção do público, tornando-se quase um gênero de entretenimento por si só. Ao incorporar essa dinâmica na campanha, a categoria buscou conectar-se com uma audiência mais ampla, utilizando o carisma de Gordon e a adrenalina de uma perseguição para gerar engajamento. A revelação de que tudo se tratava de uma encenação ou spoof que surpreendeu muitos, mas também destacou a criatividade e ousadia da estratégia de marketing e como eles estão dispostos a muita coisa pela audiência. Ao final da campanha, não apenas promoveu o emblemático evento, mas também reacendeu o interesse pela categoria americana, demonstrando como o esporte pode se reinventar e capturar a imaginação do público. O impacto foi imediato, mas efêmero. A audiência da Daytona 500 teve um pico momentâneo em 2016 e 2017, mas a tendência logo voltou a cair nos anos seguintes, sinalizando que a fagulha reacendida não se traduziu em algo duradouro. Porém, essa não foi a primeira vez que Jeff Gordon se envolveu em uma ação desse tipo. Ele já havia se tornado sensação na internet com os vídeos virais Pepsi Max and Jeff Gordon Present Test Drive, de 2013, e sua sequência em 2014, onde se passava por um motorista de táxi envolvido em uma fuga inesperada. Esses vídeos conquistaram milhões de visualizações e consolidaram sua imagem como um piloto brincalhão, alguém que unia a habilidade extrema ao senso de humor e a ousadia. No caso da Daytona 500, o vídeo da perseguição fazia parte de uma estratégia maior para promover o evento como algo emocionante, imperdível, a campanha Daytona Day. Ainda assim, a ousadia da campanha deixou uma marca. Ela mostrou que, ao provocar, surpreender e confundir, a NASCAR ainda podia disputar atenção num ecossistema digital saturado. Tá, mas se essa foi uma perseguição combinada, o que o Lotus Omega fez não tem nada de combinado. Um carro criado para destruir Ferraris acabou se tornando o maior pesadelo das autoridades na Europa, sendo massacrado pela mídia por ser brutal demais, rápido demais e que foi... Bom, acho que eu já falei demais. Como sempre, se liga nesse vídeo que já começou aí na sua tela, onde eu te conto tudo sobre essa besta do asfalto. Ah, e não esquece de conferir os modelos da nossa marca Born Too Fast, o link está na descrição.